Sabadão com finais dos estaduais e início das eliminatórias da Copa na Europa. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão com jogos aí, né? Data FIFA, mas sem tantos jogos relevantes, mas temos finais, tá? No Ceará, em Santa Catarina. Vamos analisar essas partidas. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Rony, com você. Tudo que esperar deste final de semana? Meio... Data FIFA é sempre... Data FIFA não é muito legal. Porque os jogos da Data FIFA geralmente são mais na quinta, né? Até domingo tem, né? Alguns jogos da Liga das Nações. Mas aí o final de semana fica menos movimentado, né? Eu concordo com você, mas temos finais, né? Temos Pelo finais. menos isso, vamos analisar e vamos começar pelo Nordeste. Começar pela final cearense. Temos o Ozão e Fortaleza. Na ida, o Ceará já fez o resultado, hein? Isso, venceu 1-0 com o mando do Fortaleza. Se bem que não é o mesmo estádio, É o mesmo só tem estádio. uma diferença A torcida, na né? capacidade, né? Acho que é 60-40 Exatamente. para o mandante. Nesse caso, o Ceará vai ter mais torcida, tem a vantagem, né? Jogo 4h30 da tarde. E agora a gente vai para o nosso aplicativo do Game Arena. Que inclusive você pode baixar, né, de forma gratuita aqui, ó, aponta a câmera do seu celular, certo? Tem o QR Code e aí você vai poder baixar, né? Vamos começar, a gente pode até ver a tabela de classificação, né? As duas equipes, tanto Ceará quanto Fortaleza, avançaram diretamente para as semifinais, né? Por isso que não estão aparecendo aqui. Foram líderes, nas né, quartas. dos seus grupos. Exatamente. E aí nas semifinais o Ceará tirou o Maracanã, equipe que está crescendo muito ali, né, no futebol cearense, está na terceira fase da Copa do Brasil, inclusive. E o Fortaleza teve uma tarefa um pouquinho mais complicada, né? O Ferroviário, acabou se classificando ali também. O Fortaleza que faz uma temporada um pouquinho abaixo da média, Bem né? A gente abaixo, esperava bem um abaixo. pouquinho mais e a gente vai ver isso aí justamente nos confrontos, né, Fábio? É isso, né? O Ceará que tá bem, né? Jogou com time reserva no meio de semana e venceu a Juazeirense 2-0. Aí antes venceu o Fortaleza por 1-0 na ida, né? Aí Copa do Brasil eliminou o Confiança, foi difícil, tá? O Confiança abriu 2-0, o Ceará correu atrás do placar e conseguiu avançar nos pênaltis. Antes, na semifinal, passeou, né? Contra o Maracanã, 4-0, né? E 3-0. Foi 4-0 e 3-0. Isso, na Copa do Nordeste também tá bem aí, bons resultados. O time que venceu todos os jogos do Campeonato Cearense. Tá. 100% de aproveitamento. E outra coisa, tá? É muito difícil o Ceará levar gols, velho. A gente pega um retrospecto aí, ó. 4 vitórias consecutivas sem sofrer gols. Sofreu 2 de Confiança, mas um joguinho mais difícil, né? Copa do Brasil, tem uma pressão um pouco maior. Depois disso, mais 2 vitórias sem sofrer gols. Nos últimos 7 jogos, o Ceará só sofreu gol em 1. E aí a gente acabou observando aí uma média de poucos gols, né? Principalmente em jogos mais difíceis, assim. A gente vê, por exemplo, quando enfrentou um América de Natal, quando enfrentou o próprio Fortaleza, jogo de Copa do Brasil ali contra o Sergipe, contra a Juazeirense, na Copa do Nordeste, a gente observa uma tendência um pouco menor de gols, né? Isso. E outra coisa, se enfrentaram também lá na primeira fase cearense e o Vozão venceu por 2-1, tá? Venceu São os 7 dois jogos sem vencer do do Fortaleza Fortaleza, contra exatamente. o Ceará, né? Tem freguesia aí, cada vez Teve alguma maior. derrota no ano? Ceará não, né? Contra o Ah, não, teve um Náutico. outro contra o Náutico, só uma. Foi Fora o de segundo casa. jogo também do Ceará. No né? ano, Ainda né? Segundo jogo no do ano. voltando ali de pré-temporada. Sim. Até ok, né, esse resultado. Vamos pro Fortaleza, né, que vem mal, né, jogou com time reserva ali contra o Souza, da Paraíba, na Copa do Nordeste. O Souza também com muitos jogadores reservas, né, time Sim. misto, e perdeu, viu, 2-1. É difícil jogar no Marizão, né? Tem esse ponto Mas aí mesmo também. assim, o Fortaleza... Não justifica, não justifica. O Sport claro. ganhou lá no Marizão, Sim. por exemplo. Botafogo também, da Paraíba, ganhou lá no Então, estadual. Fortaleza foi um péssimo resultado aí. A pressão chega ainda maior, né, para essa segunda partida. Antes, a derrota, né, que a gente já falou. Aí passou pelo Ferroviário sofrendo, né, 1-0 só no jogo da volta. Aí teve o jogo contra o Ferroviário, que foi o Ferroviário reserva. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, né? E aí 4-0 até venceu com tranquilidade, mas a gente vê que o ataque do Fortaleza não está funcionando tanto, né? A gente vê aí poucos gols, não fez contra o Ceará, só fez um contra o Souza. Só fez um contra o Fortaleza nos dois, contra o Ferroviário nas duas semifinais, nas duas né? Então é um partidas. time que tem um ataque mais fácil. A gente não pode até descer mais aí, para ver até outros jogos, né? No próprio Campeonato Cearense, contra o Altos do Piauí fez um gol contra o Vitória. 3 derrotas seguidas. 3 aí, né? derrotas aí, a gente vai descer mais, porque até contra a Floresta, venceu Maracanã. por 1-0, Maracanã 1-0. Tá deixando a desejar. Placares magros, O né? Fortaleza que não jogou a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil, porque ele já entrou diretamente na terceira, né? Porque ele Ano tá na passado Libertadores, fez uma grande campanha, vai jogar a Libertadores, a fase de grupo, já se garantiu, e não teve que disputar as 2 primeiras fases. Então, realmente, esperava-se mais aí do Lion nesse início de temporada, sem dúvidas nenhuma, pelo que vem fazendo nos últimos anos. Bom, dito isto, momento bet nacional, favoritismo é de quem, Matheus Montenegro? Do Lion, tá? Assim, é aquela coisa, no papel, o Fortaleza é realmente melhor, mas pelo que vem acontecendo na temporada, eu até gosto mais do Ceará. Hoje eu prefiro o Ceará, tá? Eu prefiro o Ceará. Mas é aquela coisa, final, Fortaleza vai precisar do resultado. O Fortaleza não tá com um ataque tão efetivo assim. Então, cara,
Eu acho que é melhor a gente Luceiro focar tá em muito gols. mal, né? O Luceiro tá mal. Eu acho que é melhor a gente focar em gols nesse Se o confronto. duplo hipótese do Ceará estivesse pagando mais... Exato. mas Aí não você tá, tem um né? ponto, 1,6 por ali, eu acho que valia super a pena. Por quê? Eu também, ao mesmo tempo, eu não acho que vale a pena a gente ir no Ceará, porque ele já tem um resultado. Um empate dá o título pro Vozão. Então eu não imagino o Ceará tendo que se expor tanto, não imagino o Ceará propondo tanto jogo, vai dar aquela segurada. Aí o Fortaleza não tá com um ataque muito efetivo aí nesse temporada. Então, velho, eu acho que é um jogo pra pouco gols, tá? E o menos de 2 pontos em gols, ele já tem um odd interessante, ao meu ver, aí de 1,65. Eu gosto dessa opção. Porque, velho, se for pra ter um lado vitorioso, eu diria que é 1-0 pra um dos dois lados. Isso. Talvez, no máximo, aí 2-0. Mas eu acho que a tônica desse confronto, velho, não deve fugir de 1-0 para um dos dois lados, 0-0, 1-1. Eu acho que é por aí. Então, até 2 gols no jogo, eu acho que tá uma boa pelo contexto da partida. Muito bem, então 50 aí a nossa sugestão de aposta para o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, né, o menos de 2,5 gols. Bom, vamos falar agora do Campeonato Catarinense, que chega na sua grande decisão neste sábado. Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Sábado, 4h30, lá na Ressacada, né? Jogo de volta, na verdade, Sim. né? Entre Avaí e Chapecoense. A ida lá em Chapecó foi empate, né, Matheus Montenegro? Pois é, 2-2 lá na ida. Na verdade, não foi nem em Chapecó, né? Que a Arena Condá tá tendo uma mudança lá do gramado sintético. Na ida, 2-2, Chapecoense e Avaí. Quem será que vai levar o melhor joguinho que vale o título, tá? Do Campeonato Catarinense. Vamos para ele, nosso aplicativo do Game Arena. QR Code tá aí na tela, diga-se de passagem, tá? Você pode baixar de forma gratuita. Vamos ver os últimos confrontos das duas equipes. O Avaí, que na primeira fase era reconhecido por ter uma defesa muito sólida, tá, Fabermano? Com exceção dessas duas últimas rodadas, que ele ali já tinha encaminhado a classificação, se a gente puxa antes disso, é curioso, porque ele levou gol nos últimos 3 jogos da primeira fase, tá? Perdeu de 3-0 para o Criciúma, perdeu para o Barra por 1-0 e venceu o Concórdia por 3-1, mas tomou gol, né? Antes disso, olha como era absurda a defesa do Avaí. Só tinha levado um gol nos outros, acho que 7 jogos, né, velho? Isso. É isso mesmo. Nos 7 primeiros jogos do Campeonato Catarinense, o Avaí só tinha sofrido um gol. Depois disso, a defesa desandou um pouquinho. Nos últimos 6 jogos, a equipe acabou sofrendo gol. E aí é curioso, porque nos 2 mata-mata que ele disputou, quer dizer, nos 3, a gente pode colocar até o jogo de ida da final, né? Foram todos empates com gols. Ele passou nos pênaltis, tanto do Figueirense quanto do Santa Catarina, as 2 partidas empatando em 1-1. Muito bem, vamos ver o outro lado, né? A Chapecoense, que empatou, né, o jogo de ida com o Avaí 2-2, antes 2-1 no Joinville, né, na semifinal, e também teve aí contra o Brusque, né, Passou nos empate em 0-0, classificação nos pênaltis, aí empate aí também com o Joinville, empate com o Ercílio Luz, ambas marcam também com muita frequência, né? Pois é, até bateu mais do que o Avaí. É até mais do que o Avaí. O Avaí, nos últimos 6 jogos, ele sofreu gol, mas o ambas marcam, ele bate em 5 de 6 ou é 4 de 6? Enfim, a Chapecoense, em 7 dos últimos 8, bateu. O único jogo que não tivemos ambas marcam foi nas quartas de final, que foi 0-0. E aí também tem a questão do contexto aqui, né, velho? Jogo de volta, jogo que vale título. Se um dos dois times abre o placar, o outro tá perdendo o título. Então tende a ser uma partida muito movimentada. E ainda já foi movimentada, né? 2-2, né? Ainda, já é a tônica aí que pode se repetir neste sábado. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, né? As odds para o confronto já estão na tela com o favoritismo dos donos da casa, né? O Avaí. Avaí, cotaçãozinha 1,90. Eu acredito que, inclusive, é um clube mais sólido, né? A Chape aí brigando para não cair para a Série C nessas últimas temporadas. Eu acredito que chega em mais uma temporada aí com o Avaí, de fato, sendo favorito. Ficou à frente, inclusive, também na primeira fase, né? E, cara, eu até acho que o Avaí vai ganhar, mas é porque... a discrepância, para você pegar a vitória seca numa final assim, eu tenho meu pezinho atrás, tá? Até acho que o Avaí vai sair vencedor, mas eu tenho meu pé atrás. E acredito que acaba sendo mais confiável, aí sim a gente entra num fator odd, que aqui eu considero uma boa, o ambas marcam pagando 1,87. É quase a mesma odd da vitória do Avaí. E aqui eu acho mais confiável, tá? Porque, por exemplo, eu acho que é mais provável esse jogo ser 1-1 ou até um 2-2 de novo, do que ser 1-0 ou 2-0 Avaí, por exemplo, tá? Ao meu ver, tende a ser bem movimentada essa partida, como tem sido os últimos jogos e como foi na ida entre as duas equipes, um 2-2, né? Então, gosto bastante desse ambas marcam e acho que é a melhor opção aí pro confronto. Muito bem, então vamos botar 5 então aí, nossa sugestão de aposta, né, final aí do Campeonato Catarinense, interior contra capital, sempre comum, Sim. né, no futebol Campeonato Catarinense. Catarinense e paraibano. O Catarinense é muito bom nesse sentido, né, velho? É difícil ter um favoritaço. São muitas equipes ali Figueirense, Brusque, né? Criciúma, Joinville, tem um Santa Catarina agora que é novidade, pegou uma semifinal. Enfim, realmente é um estado muito legal de acompanhar o campeonato estadual. O interior é bem forte lá. Sim. Bom, vamos sair de Santa Catarina e vamos para onde? Moldávia. Conhece, Matheus Montenegro? Você que é um torcedor pelo mundo? Eu gosto da Moldávia, tá? Mas já foi? Não, mas gostaria. Boa. Tem o Sheriff lá, né, na Moldávia, inclusive. O Sheriff, que é um clube que jogou a Champions e ganhou do Real Madrid, Isso, é verdade. Pois é. Muito bem. Bom, vamos agora trazer
trazer as informações de Moldávia e Noruega de Haaland, hein? Será que Haaland vai jogar uma Copa do Mundo, Matheus Montenegro? Espero que sim, viu? A missão começa agora, nesse sábado, 14h, lá no Zimbru, né, estádio da Moldávia, primeira rodada aí das eliminatórias da Copa, né, obviamente da UEFA, né? Pois é, eliminatórias aí, a gente chegou ao fim a Liga das Nações, né? Só a Liga A que segue acontecendo. E os playoffs. Porque né? tem os playoffs, né? Mas em termos da Liga B, C e D, que é o caso aqui dessas duas seleções, né? A Noruega era da Liga B, na Nations League, e a Moldávia é da Liga D. A Moldávia, cara, é um dos piores países aí do continente europeu. Já a Noruega é uma seleção em ascensão, né? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em algumas estatísticas desse confronto, o que é que a gente pode buscar. A Noruega que vive um grande momento, tá, Fábio? E tem um timezinho interessante. Eu não vou dizer um time, mas tem jogadores interessantes. Peças, né? Ali. A gente tá falando ali de uma Moldávia cujo ataque contém Haaland, Noruega, né? a Noruega, dispensa apresentações, Haaland, Sorloth, que é o atacante do Atlético de Madrid também, Isso. muito bom, e tem o Odegaard, que é o meio do Arsenal, né? Então tem peças conhecidas aí jogando no alto nível do futebol mundial na seleção da Noruega. Do lado de Moldávia, não tem não. Não tem um jogador aí de tanta expressão, né? Empatou com o Gibraltar, 1-1. Foi amistoso esse Gibraltar. Ganhou, aí aqui foi a Liga das ganhou Nações. de Andorra 1-0, perdeu de Malta, meu Deus. 1-0, aí conseguiu vencer a Andorra, né? 2-0. Também só pegou o time. Mas é porque do nível é a dele, Liga né? D, né? A Liga D que realmente são apenas 3 seleções, eram 3 seleções, né? Moldávia, Andorra e Malta. San Marino já foi um amistoso, tá? E ele só venceu por 1-0 aí. Qual é o time mais forte aí? Cara, um jogo aí do é isso que eu time. ia dizer. Ó, Ucrânia, 4-0. Tomou 4-0, tomou 3-0 recentemente da República Tcheca também, tá? Então, quando enfrentou equipes um pouquinho mais qualificadas aí, ele até venceu a Polônia ali, a gente pode trazer como destaque, mas normalmente ele acaba saindo derrotado quando enfrenta seleções ali de um nível um pouquinho mais forte. A Albânia, por exemplo, ali do Silvinho, tomou 2-0. Enfim, seleçãozinha bem abaixo da média aí, se tratando do nível do futebol europeu, tá? E a Noruega? A Noruega aí já vem melhor, né? 5-0 no Cazaquistão, 4-1 na Eslovênia, só perdeu um jogo nessa Liga das Nações. Como eu disse, foi campeão do seu grupo e, consequentemente, conquistou o acesso para a Liga A, tá? Tomou 5-1 da Áustria, foi um resultado que destoou um pouco, mas as outras vitórias a gente vê com autoridade, né? 5 no Cazaquistão, 4-1 na Eslovênia, 3-0 na Eslovênia dentro de casa, venceu a Áustria por 2-1 jogando nos seus domínios também. Seleçãozinha, cara... que tem chances, hein, de ir para a Copa? Eu acho que vai. Tem chance. Acho que vai. Tem nomes interessantes aí. Agora que aumentou também, né? Ainda aumentou. 48 seleções. Pois é. Daqui a pouco até a Moldávia vai para a Copa. Se for para 64, que é inclusive uma ideia para 2030, aí... Muito bem. Vamos agora para o nosso momento bet nacional. Ver as odds, né? Um alto favoritismo dos noruegueses. Cotação em 23. E aí, dá para apostar em algo da Moldávia, um golzinho da Moldávia? Não, né? Não dá para confiar não, velho. É uma disparidade muito grande, Gol velho. de Haaland. Golzinho de Haaland pode ser que pinte, hein? Cara, eu acho que a Noruega vai vencer com uma certa tranquilidade, tá? Esse jogo aqui. Eu particularmente prefiro não focar em nada a favor da Moldávia, mesmo esse jogo sendo lá, né? Não confio. E, bicho, a gente tem aqui um handicap menos 1,5 que paga muito bem, tá? 1,7 para a Noruega vencer por 2 gols de diferença. Gosto muito e essa aqui, ao meu ver, é a dica do Tipster para esse confronto. Tá? Confio na Noruega aí, nesse ataque poderoso da Noruega. Vencer tá? por 2 gols, né? Vencer por 2 gols. 2-0. Agora aqui tem que vencer por 2 gols. É diferente do handicap menos 1, que a gente teria o reembolso, né? A gente tá falando aqui do handicap asiático, mas confio que a Noruega vai vencer até por mais. Acho que o jogo aqui é 4-0, se brincar por aí. Muito bem. Então, vamos colocar 5 então aí em Moldávia e Noruega. Bom, agora a gente também vai falar de outro jogo dessas eliminatórias da Copa, da UEFA, né? País de Gales e Cazaquistão. Você sabe, né, Matheus Montenegro, que ninguém passa frio, já que todos estão Você estava ansioso para essa de piada, Cazaquistão. Perfeito. Tá bom? Já fiz em outras edições, tá? Quando a gente falou do Cazaquistão. Que fique bem claro. Mas a nossa audiência, muita gente chegou nos últimos meses, né? Não, muita gente chegou nos últimos meses, então fica essa piada aí, né? Que ninguém passa frio lá, porque de Cazaquistão. Porque você ainda faz questão de repetir, né? Porque não ficou muito boa não a primeira interpretação. Vamos pra ele, vamos no nosso aplicativo do Game Arena, vamos focar nisso aqui, né? Porque o jogo é sábado, 4h45 no Cardiff Stadium. Perfeito, em Cardiff, né? Que é a casa lá do País de Gales. Cara, o Cazaquistão, 5 derrotas consecutivas, País de Gales vem bem, né? E Cazaquistão, que diferente do futsal, que o Cazaquistão é muito bom, né? Isso. Pegou um monte de brasileiro ali, né? O Cazaquistão no futsal. Enfim, País de Gales que foi bem, tá? Inclusive subiu também para a Liga da Nations League, tá? Foi bem ali na Liga B. A gente vai ver que é um grupo muito mais complicado do que o Cazaquistão teve lá na Nations League. Bateu a Islândia por 4-1, Islândia que jogou Copa aí há não muito tempo. Empatou com a Turquia fora de casa em 0-0, venceu o Montenegro em casa, empatou com a Islândia fora, venceu o Montenegro fora de casa também. Um grupinho complicado e que é o seu país, inclusive, né? Hã? Que é o seu país, inclusive.
Montenegro. Ah, Montenegro, sim, Você é perfeito. Matheus Mais Montenegro. uma, gostei de mais uma, Piago. Hoje você tá calibrado, né? País de Gales que passou invicto, Fábio, mano. Invicto. Isso, boas vitórias, viu? Ali 3 contra- vitórias, 3 empates. Acho que também, Cumpriu a cartilha, né? assim como a Noruega, chega no momento em Dá. alta que pode pegar uma vaguinha nessa Copa, hein? Mais uma, né? Disputou a última, né, no Catar. É verdade, né? É isso. Não tem mais Bale, né? Não tem Não mais tem Bale. Bale, Pois né? é. Até teve mais jogadores conhecidos, né, nos últimos anos. Teve Ryan Giggs do United, Isso. Bale, Mas até, o Ramsey assim, também. Tem Mas- jogadores não tão famosos, mas que jogam ali Premier League, segunda Sim, sim, divisão sim. da Inglaterra, né? Exato. Então, tem times ali, o Swansea, né? O Cardiff, né? O Wrexham, que é Perfeito, da o Wrexham, novidade que é aí. do País de Gales. É, e a Noruega, Fábio, mano, essa aí, meu filho, simplesmente ficou em último lugar do seu grupo. Cazaquistão. O Cazaquistão, eu falei Noruega, não foi? Isso. Você tá falando da Noruega e me confundiu. O Cazaquistão, que foi eliminado do seu grupo com 1 ponto, 5 derrotas e só teve um empate no caso, não fez nenhum gol e sofreu 15. Saco de pancadas. Saco de pancadas aí, então realmente muito frágil nessa seleção do Cazaquistão. Sim. Bom, não tem nem o que avaliar mais, não. É, Vamos tá para o bom. nosso momento bet nacional, porque o favoritismo, claro, é de País de Gales, odd extremamente baixa, Sim. joga em casa. Vai confiar nesse Cazaquistão? Em Não, alto de gols? Não dá, Não né? tem como. Tem que ser País de Gales, né? Confiar em País de Gales e confiar numa diferença de gols de País de Gales, velho. Eu acho que a gente não tem muito correr disso. Inclusive, o handicap menos 1,5, cotação em 1,61, até pra minha surpresa, eu esperava que essa outra tivesse 1,5, até menos. Pra País de Gales é por 2 gols de diferença. A gente viu aí que o Cazaquistão foi o saco de pancadas na Nations League, né? Não fez nenhum gol, em 6 jogos, não fez nenhum gol. E, consequentemente, óbvio, não ganhou nenhuma partida. Um empate, 5 derrotas e tomando goleada. Tomou 5-0 da Noruega, por exemplo, né? Na última partida que disputou aí, oficial. Então, velho, sem muita enrolação, País de Gales menos 1,5 para que o mandante vença por 2 gols de diferença. Inclusive, essa aqui é a nossa hotbet aí, consideramos essa a melhor aposta deste sabadão. Odd boa, né? Odd boa, Cenzão, 1,61. Então vamos... Nossa principal dica aí para este sábado, meio... sem grandes jogos, né? Mas Pois é, um temos sabadão eliminatórios muito da Copa, animado. estaduais aí também É. que falamos, mas a melhor dica fica sendo aí Gales e Cazaquistão. Com essa dica a gente chega ao final da edição de sábado. É isso, mas domingo tem jogos, tem Liga das Nações, né? O jogo das quartas de volta, enfim. Joguinhos mais qualificados. mais qualificados. E na outra semana tem Aí é coisa linda, né? Brasileirão começando, né? Libertadores também tá próxima, enfim. Finalmente aí os grandes campeonatos vão voltar. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra em tvbet.com, nosso site lá tem notícias, nossos vídeos também estão por lá, assim como o nosso canal no YouTube, Importante, @tvbetoficial. E jogue com responsabilidade, aposta é entretenimento, não é investimento, é só aquele troquinho do pão, nada além disso. Não comprometa suas contas, pelo amor de Deus. É isso, é só pra você se divertir lá na Bet Nacional. Tamo junto, Matheus. Valeu. É isso, é nóis. Forte Até a abraço. próxima.